Foi o segundo maior da história. Cria uma unidade de conservação, ou quando você reconhece aquela área como território indígena, o grileiro perde interesse na área, porque ele sabe que ele não poderá legalizar aquela área, porque o objetivo dele não é utilizar a área, o objetivo dele é se apropriar da área para depois colocar no mercado imobiliário, especulando sobre a terra que não era dele, mas que ele fez de tudo para que virasse dele e ele ganhasse com isso. E teve ainda uma série de estímulos a atividades econômicas para oferecer uma alternativa à exploração predatória da floresta. Esse pacote incluía, por exemplo, a criação de florestas nacionais que podiam ter a madeira tirada de forma sustentável, mediante licitação. Então, foi um conjunto de medidas que, de um lado, fechavam as portas para a ilegalidade através de uma ação muito severa de controle e de criação de unidades de conservação e reconhecimento de terras indígenas, e, do outro lado, oferecia-se um conjunto de, que nós chamamos de portas de saída, para que as pessoas pudessem continuar tendo atividades econômicas, gerando emprego e renda, porém, sem as derrubadas para a conversão do uso da terra. A receita funcionou por um tempo, mas o desmatamento voltou a subir depois de 2012, por uma série de fatores que a gente vai discutir nesse e em outros episódios. Você deve saber que o desmatamento tem tudo a ver com a emergência climática que a gente está vivendo. A principal contribuição do Brasil para o efeito estufa que está aquecendo o planeta vem do gás carbônico emitido pelas árvores cortadas e queimadas. E nesse ponto, a gente é bem diferente dos outros países, que emitem principalmente com a queima de combustíveis fósseis. Mas não é só por isso que é importante zerar o desmatamento. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que a Amazônia é responsável por formar boa parte das chuvas que caem em outras regiões mais ao sul do Brasil. As chuvas são formadas pela transpiração das árvores e transportadas até o sul por meio dos chamados rios voadores. Então, o ar úmido que vem do Oceano Atlântico e chega na Amazônia, ele forma nuvem, chove, aí a água é reciclada, as plantas transpiram, forma mais nuvem, chove. Então, esse é um mecanismo muito eficiente de reciclagem de água que mantém mais chuva. Esse é o climatologista Carlos Nobre, que estuda o papel da Amazônia no sistema climático global. Se você tira toda a floresta, esse mecanismo de reciclagem diminui e praticamente desaparece. Se você substitui por gramínea de uma pecuária, de uma pastagem, a gramínea tem uma raiz muito superficial e durante a estação seca não acessa mais água. Quando você não tem mais tanta evaporação e transpiração, mais energia aquece o ar. Então, se você tira a Amazônia, o ar que passa em cima da Amazônia e chega no Cerrado, que o vento vem do Atlântico, passa na Amazônia e atinge o Cerrado, ele vai chegar no Cerrado entre 2 graus e 3 graus mais quente, afetando também a agricultura do Cerrado, vamos dizer assim. Sem a floresta, então já tem esse efeito. Um outro efeito que nós conhecemos também é que no oeste da Amazônia, quando o ar flui do oceano, passa em cima da Amazônia, ele começa a sentir os Andes, né, a elevação dos Andes, e ele faz a curva ali pelo Acre, e ele desce paralelo aos Andes. E ele carrega muita umidade. E essas chuvas, por exemplo, são essenciais para manter a Mata Atlântica ali em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, Santa Catarina, até mesmo Mata da Araucária. Esse é o efeito que alguns chamam de os rios voadores, né? Pelo qual a umidade da Amazônia é transportada para o centro-sul do continente, não é isso? Ventos transportam sempre muita umidade, e nesse caso rios, porque por causa dos Andes, esse fluxo que desce para o sul, ele não se desvia muito. É um fluxo de umidade muito forte que vai quase que da superfície, um pouco mais alto que a superfície, até aproximadamente 2 quilômetros de altura. É como se fosse realmente um rio, um fluxo de umidade muito forte, que quando a gente se olha as imagens de satélite que estão medindo a umidade transportada pelos ventos, ali parece um rio mesmo. Os estudos do Carlos Nobre estão chamando a atenção para o papel da floresta amazônica para o clima de todo o continente. Só que esses benefícios dependem da floresta continuar de pé. O Nobre foi dos primeiros cientistas a soar o alarme. Se a gente não parar o desmatamento, a floresta pode chegar a um ponto de não retorno. Ou seja, ela pode atingir um ponto em que não vai mais conseguir reciclar a água e levar chuva para o resto do país. Ele está chamando a atenção para isso há mais de 30 anos. Então eu usei
modelos computacionais do sistema climático da época, final dos anos 80, e fiz simulações com esses modelos computacionais do que seria o clima com floresta e sem floresta. E aí nós fizemos uma pergunta retórica. Você desmata a Amazônia, o clima muda. Este novo clima pós-desmatamento, ele seria compatível com a floresta? Se, por exemplo, desmata a Amazônia e depois para tudo, abandona a pecuária, etc., etc., e pergunta, a floresta recresce? E nós chegamos à conclusão, naquela época, que não, ela não recresceria em toda a Amazônia. O sul da Amazônia, o clima tinha se transformado num clima de savana, do cerrado. E o elemento principal era a duração da estação seca. A duração da estação seca, no clima pós-desmatamento, ela ficava mais longa. E uma estação seca longa, com temperaturas tropicais e níveis de chuva adequados, é o clima característico da savana, do cerrado. Então, esse foi um resultado publicado em 1990, um segundo artigo em 1991, e era um artigo que olhava realmente para a questão do desmatamento. Já chamava a atenção que a floresta interage com o clima e ela contribui para a formação de chuva. E aí, nesse estudo, nós demonstramos que se o desmatamento passasse de 40% da área total de floresta da bacia amazônica, rapidamente o clima de 60% até 70% da Amazônia se tornaria um clima de savana, estação seca muito longa, acima de 4 meses. Então, esse nós chamamos aí um ponto de não retorno, em inglês, tipping point. Sim. 40%. Mas tem uma coisa. Essas estimativas que o Nobre citou para o ponto de não retorno são do começo dos anos 90. Estudos que ele e outros colegas fizeram depois disso mostraram que a gente pode atingir esse ponto muito antes do que ele tinha imaginado. Esse é um trabalho publicado em 2016, e esse trabalho é o que nos levou a chamar a atenção para o risco desse ponto de não ruptura. Não é 40% de desmatamento, porque, além do desmatamento, nós estamos tendo também o aquecimento global, nós estamos vendo o aumento da vulnerabilidade da floresta, tem muita área de floresta degradada, são áreas que se rouba madeira, se tira madeira, vai diminuindo o número de árvores, portanto, você tem uma penetração do sol muito maior no chão da floresta e seca mais aquele material todo, aquela área fica toda mais sob o risco de fogo. Nós não devemos passar de 20% a 25% nessa faixa de incerteza da área desmatada de floresta. Nós estamos hoje com 16%, 17% na bacia amazônica como um todo. No Brasil já chegamos a 20%. Quando a gente olha esses aspectos todos, nós chegamos à conclusão que todo junto significa que quando passar 20% a 25%, com o aquecimento global continuando no ritmo atual... E nada indica que a curva vai mudar, pelo menos até por aqui. enquanto não. Então nós chegamos à conclusão, chegando a 20%, 25% de desmatamento e aquecimento global, até nessa faixa 15 a 30 anos, nós teríamos algo como 50% a 60% da Amazônia viraria uma savana. Quer dizer, mesmo em áreas que você tivesse, por exemplo, pecuária, grãos, se você abandonasse a pecuária, aí a pergunta é, volta à floresta? Não, não volta. A estação seca dessas regiões, que é sul, leste e norte, nordeste da Amazônia, ficariam muito longas, mais de 4 meses. Então, esse é o clima do cerrado. Você já parou para pensar em como a gente está perto desse ponto de não retorno? Já já a gente chega a 20% da Amazônia desmatada. E aí pode ser tarde demais. Então, esse estudo de 2016 nos chamou a atenção de que as coisas estavam caminhando numa direção muito perigosa. E principalmente porque nós estamos vendo isso acontecer. E, por fim, o dado mais preocupante, estudos liderados por Adrienne Esquivel-Molbert, brasileira, mas que fez doutorado na Inglaterra, mostram que a mortalidade de árvores nessas regiões onde a estação seca está ficando mais longa, de árvores de clima amazônico, árvores de clima úmido, aumentou muito. Então, todos os sinais estão levando para essa conclusão que nós estamos muito próximos
desse ponto de não retorno. E não é só, de novo, é bom sempre destacar, não é só o cálculo com modelos computacionais do sistema climático. É muito preocupante que nós estamos vendo isso, o que eram aquelas projeções que eu vinha fazendo desde 1990, 91, vamos dizer assim. Infelizmente, aquelas projeções, elas tinham um embasamento físico muito forte e está sendo revelado agora pelas observações de todos esses parâmetros na própria Amazônia. Como o Nobre disse, não são só os estudos de modelagem que estão mostrando esse risco. Prova disso é um estudo com imagens de satélite publicado em março, depois que eu tinha feito essa entrevista com ele. O estudo mostrou que, desde o começo desse século, 75% da Amazônia já perderam parte da sua capacidade de se regenerar. Tem também um outro trabalho, feito pela química Luciana Gatti com o Nobre e outros colegas. Esse estudo mostrou que já tem partes da Amazônia que estão emitindo gás carbônico, em vez de absorver. Por aí fica claro como a floresta de pé é vital para o agronegócio e para toda a economia brasileira. E isso pode ajudar a gente a reenquadrar a questão ambiental. Se o meio ambiente andou meio sumido do debate nas últimas eleições, o caminho para mudar isso talvez seja mostrar como o tema tem tudo a ver com dinheiro. Afinal, é sempre a economia que domina os debates e determina o voto dos eleitores. Não é meu jeito preferido de olhar para essa questão. Mas quem sabe assim a gente consiga fazer com que as pessoas pensem no meio ambiente na hora de votar. Como dá para ver, não faltam motivos para a gente querer manter a Amazônia de pé. E nessa temporada a gente vai explorar alguns deles. Mas para isso, a gente vai precisar de um governo que leve a questão ambiental a sério e que ataque o desmatamento de frente não só na Amazônia, mas também nos outros biomas. Um bom primeiro passo é botar o Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos ambientais para voltarem a cumprir suas atribuições. E eu quis saber dos meus convidados para esse episódio como é que a gente podia promover essa desculpinização. Tem ações que são simbólicas e que o governo deveria tomar decisão logo de início. Por exemplo, uma atuação bem forte numa área invadida, uma terra indígena invadida, cheia de garimpeiros. A gente costuma citar o território Yanomami, que tem mais de 20 mil garimpeiros lá. Coloca todas as forças de segurança possíveis, vamos lá, vamos fazer a desintrusão completa do território Yanomami. Para quê? Vai resolver só uma? Sim, mas vai mostrar que o governo está chegando, que não admite mais esse tipo de atividade. Então, essas ações simbólicas são muito importantes também no início. Essa é, de novo, a Sueli Araújo, a especialista em políticas públicas ambientais que a gente ouviu no começo do episódio. A Sueli está estudando medidas que o próximo presidente pode tomar para o Brasil voltar a proteger o meio ambiente. Nós estamos detalhando a parte normativa, principalmente dos primeiros 100 dias. Se fala muito em revogaço, Bernardo, mas não é simples a questão do revogaço. Se você revoga simplesmente o que o Bolsonaro fez, você deixa um vácuo, porque quando você revoga, você não retoma o status quo legal anterior. Então você precisa trabalhar com as revogações, sim, com certeza. Mas você precisa deixar pronto tudo que vai entrar no lugar. A Sueli chamou atenção também para outro ponto importante. A questão ambiental ela tem que, sim, estar num órgão específico, forte, fortalecido, com recursos suficientes, mas ela tem que perpassar as diferentes políticas públicas. Então, o componente ambiental tem que estar no Ministério que seja da infraestrutura dos transportes, não importa como vai chamar, na área de Minas e Energia, na área de Agricultura, na área de Ciência e Tecnologia. Você tem que lembrar da questão ambiental nas atribuições dos diferentes órgãos. Isso é muito importante. A questão ambiental não pode estar restrita ao seu ministério. O meio ambiente não é um setor, o meio ambiente é uma forma de organizar as atividades da sociedade, né? Olhando, elas têm que se pautar por esse olhar que a gente sempre rotulou de desenvolvimento sustentável, mas hoje, Bernardo, a questão tem que ser mais focada. A crise climática está aí. Os eventos extremos estão aí todo dia para nos assustar, né? Eu gosto muito dessa ideia. Concordo que a preocupação com o meio ambiente e com a crise climática devia ser uma questão transversal, tratada por todos os ministérios. Eu quis saber também da Adriana Ramos os caminhos que ela enxerga para reconstruir a política ambiental brasileira. Olha, eu acho que assim, do desmonte institucional, quase tudo é possível reverter. Basta ter vontade política, né? E conseguir olhar para o que aconteceu, buscando, digamos assim, retomar pelo menos
do ponto de onde paramos. O que eu acho que talvez a gente não consiga reverter seja o empoderamento das atividades ilegais e dos agentes da ilegalidade, né? E o discurso de ódio que inflama uma parte da sociedade nesse sentido. Mas a gente vai ter que ir além, a gente vai ter que olhar para os efeitos, por exemplo, que as estratégias de liberação de armamentos tiveram, né, em fortalecer a ilegalidade na Amazônia. Então, acho que essa situação é uma situação que é onde está o nosso maior calcanhar de Aquiles, o nosso maior risco. Então, essa violência em campo, né, das pessoas que estão empoderadas pelo discurso do governo contra as comunidades indígenas e tradicionais, ela não vai, digamos assim, deixar de existir com uma mudança de governo. Ela vai ser uma disputa na sociedade e ela é uma disputa desleal porque as pessoas estão armadas, né, contra as comunidades que estão defendendo os seus direitos. No fundo, o que está em jogo é o país que a gente quer ser e o que a gente precisa fazer para chegar lá. A gente vai precisar colocar realmente a questão da conservação ambiental no centro, né, das decisões que o país vai tomar. Então, eu acho que o que a gente vai precisar ter aí é digamos assim, uma combinação de diferentes setores da sociedade, principalmente das elites econômicas e políticas do país, de reconhecer que agora é para valer, tipo, agora não dá mais para errar nessa questão ambiental, né? A gente não tem mais direito ao erro. Só que agora a gente tem que achar uma receita contra o desmatamento que funcione em 2023, porque a de 2004 não vai rolar mais. Bom, primeira questão fundamental, não adianta reativar o plano nos moldes que ele foi concebido. Uhum. Por que não adianta fazer isso? Porque, de certa forma, os atores que fazem o processo da ação predatória, de apropriação de floresta pública, desmatamento e toda a cadeia que daí se inicia, aprenderam muito com o próprio BPCDAN, né? Uhum. Aprenderam a encontrar as brechas, aprenderam a fazer as alianças políticas, né? Para não se surpreenderem como foram surpreendidos em 2004, né? Porque ali, na realidade, ninguém esperava aquilo. A Amazônia nunca tinha assistido uma ação decisiva do governo federal para bloquear o desmatamento. Hoje a situação é totalmente diferente. Hoje essas pessoas sabem o que pode vir a acontecer, estão se preparando bem, criaram fortíssimas conexões com Brasília, muito mais fortes do que havia na época. E pior, as pessoas estão armadas, né? Uhum. Essa política implementada pelo governo de facilitação do acesso às armas é algo extremamente preocupante. Esses grupos estão armados, né? Eu acredito que nós vamos ter um processo mais doloroso, né? Não acho impossível de forma alguma, né? Mas vai ser um processo mais doloroso e que, como eu disse, vai exigir muito planejamento, muita estratégia para que a gente possa retomar, digamos assim, um certo grau de Estado democrático de direito numa região que está totalmente conflituosa. Para o Capobianco, a criação de um novo plano bem-sucedido passa pela retomada de alguns ingredientes que deram certo no começo do século e pela inclusão de ferramentas novas para fiscalizar as terras com desmatamento ilegal. Mas isso é algo que a gente vai discutir com mais calma em outro episódio. De todo modo, a gente só vai ter sucesso nessa empreitada se passar a olhar para a Amazônia com outros olhos e finalmente entender que dá para crescer e manter a floresta de pé. Existe uma questão de uma construção de um argumento de que é necessário desmatar para produzir, né? Esse é um argumento que não cola nem no próprio atual governo. Esse é um desafio que o Brasil ainda não enfrentou nos seus 500 anos de história. Quer dizer, os 500 anos de história do Brasil foram 500 anos de substituição da vegetação nativa por atividades convencionais de agricultura e pecuária. Essa é a história do Brasil. E continua sendo hoje. Mas eu queria voltar a Nathalie Unterstel, porque eu sei que o Instituto Talanoa também criou um espaço para discutir as medidas que a gente tem que tomar já para o Brasil voltar a proteger o meio ambiente.
Nathalie, como é que a gente começa a sair desse buraco tão fundo em que a gente se meteu? Quais são as principais medidas de desculpinização que, na sua avaliação, o próximo governo deveria tomar? Primeiro, a gente tem que reconhecer que a gente está no buraco, porque tem muita autocrítica a ser feita em relação a por que a gente chegou nessa situação, né? As causas são conhecidas, mas elas precisam ser atacadas, né? E eu acho que uma das medidas de desculpinização mais importantes é restaurar o diálogo com a sociedade, né? O Bolsonaro, ele deletou os órgãos de controle social que a gente tinha, né, como forma de tomar decisões sem prestar contas. E a gente precisa, de fato, que um próximo governante ele garanta que a gente vai ter a sociedade ali também no controle, né, das políticas ambientais. A segunda coisa tem a ver com tomar decisões difíceis, né? Uma delas é revogar instantaneamente, talvez nos primeiros dias de governo, todas essas boiadas aí de regulações, flexibilizações, mas de uma maneira muito transparente, muito clara, porque senão vai causar mais instabilidade. A gente precisa de menos, né? A gente precisa estabilizar agora, dar sinais. E lembrar também que vai ter um custo fazer isso, não é só a caneta que vai lá e puf, acabou, né? Eu não acho que quem está hoje cometendo crime ambiental, se houver a saída do atual presidente, simplesmente vai largar as armas, os equipamentos, né, de garimpo e tal. Agora eu vou abandonar essa atividade. Não, eu acho que vai ter uma resistência. Então vai ter que ter ali um compromisso muito claro em relação a esse combate. E por fim, eu acho que o processo de desculpinização ele vai passar muito pela revitalização dos órgãos ambientais. Eu acho que essa é uma medida fundamental e que vai, inclusive, em cima de uma coisa importante, que é o brasileiro sentir orgulho de ter fiscal do IBAMA, né? Se tornou um palavrão, os fiscais se tornaram pessoas não gratas, né? E eu acho que a gente tem que mudar esse jogo, tem que fazer com que eles estão protegendo o nosso bem público também, né? Nathalie, eu sei que você está acompanhando de perto, né, os programas dos candidatos, ou pelo menos aqueles que já lançaram programas até aqui, né? Dos principais candidatos, quem que já apresentou propostas e o que eles estão colocando para o meio ambiente? Todos, absolutamente todos, apresentaram propostas que envolvem a Amazônia e o meio ambiente, reconhecendo a necessidade de melhorar a governança ambiental do Brasil nessa altura do campeonato. Todos escrevem, de certa maneira, como se estivessem dando uma resposta para a comunidade internacional, sabe, Bernardo? Nível de detalhe, enfim, nunca antes visto, eu diria, tá? E chama atenção uma coisa que no programa de Bolsonaro há muitas páginas dedicadas a essa questão, inclusive palavras que não me parecem fazer muito parte do vocabulário bolsonarista, como justiça ambiental são usadas e detalhadas. O papel aceita tudo. E ele faz uma apresentação de tudo aquilo que ele considera que tem avançado políticas ambientais no Brasil, né? Inclusive, fala muito de soberania, fala muito das operações em campo, como se isso fosse continuar e ser, na verdade, fortalecido no próximo governo. Mas nós sabemos que não tem dado resultado. Os demais candidatos fazem uma defesa da Amazônia contra essas políticas de Bolsonaro, que é exatamente o que consta do programa do Lula, né, que fala de defender a Amazônia dessas políticas que eles colocam como de devastação. Simone Tebet fala de revogar todos os atos, de fazer um grande revogaço da culpinização, né? E Ciro Gomes também fala dessas mesmas questões, ainda que traga a militarização como uma estratégia válida para combate de crimes ambientais na Amazônia. Então, é nesse estágio que a gente vê as campanhas se posicionando. Vai dar trabalho, mas assunto não vai faltar pra gente nessa temporada. E eu convido você a continuar essa conversa comigo e com a Nathalie na terça-feira que vem, no seu tocador predileto. No próximo episódio, a gente vai falar de uma nova e dura realidade: a guerra na Amazônia. Estamos quase no fim do episódio, mas aposto que tá todo mundo impaciente para ouvir a pergunta do seu filho. Eu também estava com saudade desse quadro, que traz a resposta dos pesquisadores para as dúvidas que atormentam nossos futuros cientistas. Para encerrar esse episódio, eu separei uma pergunta que tem tudo a ver com essa nossa conversa de hoje. Quem mandou foi o Josué, que mora em Curitiba. Oi, meu nome é Josué, eu tenho 10 anos
E eu queria saber que se as calotas polares derretessem, o mar ia ficar com mais água doce? Para responder essa pergunta, eu chamei a Ana Paula Prates, uma engenheira de pesca que faz parte da Liga das Mulheres pelo Oceano. Ela é também funcionária do Ministério do Meio Ambiente. Oi, Josué, que bacana essa tua pergunta. Então, sabe, Josué, o mar não vai ficar doce, porque a gente tem pouca água doce no planeta. De todo o montante de água que existe, que é um montão, a gente tem 71% do planeta coberto de água. Desse montante todo, dessa quantidade enorme, só um pouquinho dela, só 3% é de água doce. Então, mesmo que as calotas derretam todas e elas entrem no mar, elas não vão ser o suficiente para deixar o mar com água doce, né? O que vai acontecer é pelo contrário. O mar vai continuar salgado e aí vai acontecer um problema muito sério, Josué. Que se as calotas derreterem, a gente vai ter um aumento do nível do mar, que é uma coisa preocupante, pois isso faz com que as cidades costeiras possam começar a ser alagadas, sabe? Cidades costeiras, eu sei que você mora em Curitiba, por exemplo, mas cidades aí no mar, como Florianópolis, a Ilha do Mel aí perto, Rio de Janeiro e outras cidades que têm o mar, elas vão poder serem alagadas. Por isso, Josué, que a gente tem brigado muito contra os efeitos das mudanças climáticas. E o que é isso? Nós, né, seres humanos, estamos emitindo gás carbônico para a atmosfera, muitos gases de efeito estufa. E isso está fazendo com que aqueça o planeta. E esse aquecimento pode derreter todas as calotas polares, né? E o que vai acontecer com isso? Ao derreter as calotas polares, a gente vai ter um aumento desse nível do mar, causando muitas inundações e muitos prejuízos ao longo de toda a zona costeira do planeta. Fora isso, outras coisas virão também, como um aumento de tempestades, inundações e tudo mais. Então, Josué, a minha dica é: vamos salvar o planeta, vamos parar de emitir tantos gases de efeito estufa e vamos tentar conter o degelo das calotas polares, para que elas não derretam e não entrem todas assim no mar. Tá bom, Josué? Mas muito obrigada pela sua pergunta e mantenha essa curiosidade, que é muito legal. Olha aí, Josué, não vai dar para escapar do banho na volta da praia, hein? Se você tiver uma pergunta da sua filha, do seu enteado, da sua sobrinha, a gente vai adorar correr atrás da resposta. É só mandar o arquivo de áudio pelo e-mail terraredonda@revistapiauí.com.br ou pelas redes sociais da Revista Piauí. E com essa resposta da Ana, a gente vai chegando ao fim desse primeiro episódio da nova temporada do nosso podcast. A Terra é Redonda Mesmo é uma produção da Trovão Mídia para a Revista Piauí e para o Instituto Talanoa. A parceria da Talanoa com a Piauí acontece por meio da iniciativa Clima e Desenvolvimento, uma articulação de pessoas e instituições para discutir visões de futuro para um Brasil de baixo carbono. Eu sou o Bernardo Esteves, fiz a reportagem e escrevi o roteiro desse episódio, com a ajuda da Esther Atanásio, do José Orenstein e da Nathalie Unterstel. A Esther fez também a produção, junto com a Ana Bonomi e a Ana Azevedo. A edição de som e a mixagem são do Ricardo Monteiro. A trilha sonora é da Mari Romano. A gente gravou com o Dani Di no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. A promoção e a coordenação digital são da Mari Faria e a checagem é da Marcela Ramos. Até a próxima!